Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus multiplica o pouco que temos, ou ainda a multiplicação dos pães. João, capítulo 6, vamos ler dos versículos 5 a seguir. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Versículo 12. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 13, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1 a seguir, alguns detalhes. Lá no capítulo 8, versículo 1 a seguir de Marcos, diz a palavra de Deus: naqueles dias reuniram-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães, e vamos ver no capítulo 6 de João, a primeira multiplicação dos pães. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos, no versículo 1, nós vamos observar que não tinha o que comer. Estavam seguindo a Jesus e não tinham o que comer. No versículo de número 2 de Marcos, capítulo 8, uma grande revelação. Já fazia 3 dias que eles não comiam. Versículo 2. Estão comigo há 3 dias sem ter o que comer. E lá no versículo 3 do capítulo 8, Jesus, ele não aguenta ver aquelas pessoas sem ter o que comer, ele não aguenta um coração contrito, e ele precisa dar uma resposta, porque aquelas pessoas estão sem se alimentar. Jesus vê quando nos voltamos para ele. Jesus vê quando existe a inteireza de coração para estar na presença dele, para estar junto com ele. Aqui, aquela grande multidão estava há 3 dias sem comer, se dedicando aquele tempo a Deus, se dedicando até com a falta de comer, com a falta de comida. Mesmo assim, eles estavam na presença do Senhor. Eles sabiam que Jesus lhes daria uma grande resposta. Se Jesus não ajudasse, certamente eles iriam desfalecer. E ainda revela a palavra de Deus que eles vieram de longe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui uma situação interessante no Evangelho de Marcos 8, versículos 1, 2 e 3, que o Senhor, ele contempla o sacrifício verdadeiro. Me refiro à contrição, me refiro à dedicação, me refiro a um tempo dedicado a Deus, me refiro a uma comunhão com Jesus. Podemos observar aqui que essa dedicação, ela partia do povo para com Jesus. E dessa maneira, aquela própria multidão conseguiu alcançar a atenção de Jesus, e Jesus quer ali uma providência para que então eles recebam o alimento e não venham desfalecer. Lá no Evangelho de João,
No versículo de número 2 diz a Bíblia: grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais miraculosos que ele operava na cura de enfermos. Estavam com Jesus, porque queriam algo mais. Ora, se esse aqui cura os enfermos, se esse que estamos aqui, ele tem a propriedade de operar milagres, nós queremos mais dele. Nós entendemos que não é uma pessoa comum, que não é alguém que simplesmente faz uma mágica. Não, esse é o verdadeiro Cristo. Esse opera verdadeiramente e as pessoas ficam radicalmente curadas, ficam totalmente libertas. E lá no versículo 5 diz a palavra do Senhor que Jesus olha e vê aquela grande multidão e diz a Filipe: onde nós compraremos pão para todas essas pessoas comer? No versículo de número 5 nós vamos ver aqui Jesus se dirigindo a Filipe e podemos entender Jesus se dirigindo à humanidade. O que a humanidade pode fazer para alimentar a própria humanidade, digo aqui espiritual, porque o que fazia falta era pão, e pão tipifica a palavra. Entende-se que somente Jesus é o verdadeiro pão, que o Senhor é o pão que desceu do céu, o maná, que a nação de Israel se alimentava ali todos os dias. Jesus se dirige a Filipe como se estivesse ali se dirigindo ao próprio homem, à própria humanidade. O que fazer então nessa situação? A resposta que o homem deveria dar nas horas da dificuldade. E lá no versículo de número 6, ele perguntava isso somente para testar, pois Jesus sabia o que fazer. Sempre Jesus sabe o que fazer. No versículo 7, responde Filipe: 200 denários de pão não poderiam para que cada um deles recebesse um pedaço de pão. A resposta de Filipe foi a resposta da dificuldade, da impossibilidade. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele fala em denários, analisando aqui o quadro da situação e apresentando aqui um outro quadro para Jesus, como que dizendo: Senhor, é impossível, mesmo que se nós tivéssemos dinheiro, nos deslocarmos daqui às aldeias e de lá trazermos, não haveria suficiente pão para dar a toda essa gente. Aqui no versículo 7 nós podemos ver toda a impossibilidade manifesta. Parece que vejo aqui o homem jogando a toalha. E lá no versículo 8, outro dos seus discípulos, e aí surge então André, irmão de Simeu Pedro, né? Seu nome significa homem forte. E esse André, ele era um dos discípulos de João Batista. O que mais André aprendeu junto com João, certamente foi a ousadia. E João dizia que Jesus viria, e ele pregava, ele preparava o caminho para Jesus. Logo, o discípulo de João estava entendendo que Jesus poderia sim fazer alguma coisa, trazendo ele, sendo discípulo de João, trazendo uma ousadia fervorosa. André se refere dizendo lá no versículo de número 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Mesmo tendo ali um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, André passa a ver, então, a ver a possibilidade para que aconteça alguma coisa. E muitas das vezes nós estamos olhando a situação como Felipe, tentando arrumar condições e recursos para solucionar, enquanto outros estão vendo a situação como André. Estão aqui, poucos recursos, mas alguma coisa pode ser feito, a visão da possibilidade. E aí eu pergunto, como é que nós estamos vendo
o nosso problema, a nossa situação, como é que nós estamos encarando as nossas dificuldades. Aleluia. E ali, lá no versículo de número 10, Jesus fala, manda o povo assentar-se. Havia ali muita grama naquele lugar e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. 2 passos aqui nós podemos aprender. Primeiro passo, preparar para receber, se preparar para receber. Preparar o ambiente, porque Jesus mandou que se assentassem. Antes que acontecesse o milagre, Jesus mandou que se assentassem em grupos, né? E ali havia cerca de 5.000 pessoas, e o ambiente agora estava sendo preparado, porque alguma coisa iria acontecer. Nós podemos ver aqui a dimensão da solução do problema. Sempre quando estamos com alguma dificuldade, o primeiro passo que nós devemos fazer é nos preparar para receber, mesmo que seja impossível, preparar o ambiente. Foi o que Jesus fez. Os peixes e os pães, eles deveriam ser colocados, deveriam ser levados até Jesus, onde Jesus os toma pelas mãos, faz a oração a Deus e ali manda que os seus discípulos distribuam aquela multidão. Entende-se, então, claramente que o nosso problema, ou então algo que nós temos como pouco recurso, pequeno recurso, ou o que for, mas que pode ser ali a solução de alguma coisa, deve ser colocado nas mãos de Jesus. Entregue nas mãos de Jesus. Tirado de nossas mãos e colocado nas mãos de Jesus. Aleluia. E aí sim nós podemos entender que nas mãos de Jesus, já com o ambiente preparado para o milagre, tudo pode acontecer para a glória dele. Lembre-se, não está mais nas nossas mãos, mas agora está nas mãos de Jesus. O segundo passo, há uma ordem de Jesus dada para que nada se perca. Quando Jesus dá, nós devemos aprender a não perder. Diga-se de passagem que eles estavam aqui há 3 dias sem comer. Aí você imagina, sem ter o que comer, sem ter providência. A providência chega no 3º dia. O recurso chega no 3º dia. E se houvesse mais alguns dias de discursos, de palestras, de caminhada com Jesus, certamente, eles teriam ali aqueles 12 cestos de pedaços de pães de cevada, aleluia, ainda para distribuir àquela população que o seguia. Nada deveria ser desperdiçado. O Senhor nos ensina aqui algo sobre economia cristã. Quando não temos, Ele faz o milagre. Quando Ele faz o milagre, nós guardamos para que numa próxima oportunidade nós venhamos ter os recursos que nós, ora, precisamos. Jesus muda, melhor dizendo, Jesus muda os pensamentos nessa passagem, ele muda as atitudes, ele muda os projetos, ele muda os sonhos. Aleluia. Tudo isso quando vai parar nas mãos de Jesus. Entendo que sempre diante de uma grande dificuldade, nós temos as possibilidades de alcançar um grande milagre. Não fazendo como Felipe, acreditando na impossibilidade, olhando as dificuldades, potencializando o problema, mas crendo como André, que mesmo com poucos recursos, alguma coisa nas mãos de Jesus, certamente Ele fará. Receba essa palavra em nome de Jesus.